agradecer a presença e dar o meu bom dia ao candidato Miguel Coelho. Seja bem-vindo, candidato. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Wagner. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes do Sistema JC. Feliz pela oportunidade da gente estar aqui na bancada. Eu quero começar a nossa conversa falando de uma questão que a gente vem abordando já com os outros candidatos, que é a questão da infraestrutura hídrica. E o senhor tem um capítulo especial nessa questão hídrica, porque o senhor, como prefeito de Petrolina, por um mandato e meio, podemos dizer assim, né? Foram 6 anos, né? 5 anos e meio. 5 anos e meio à frente da Prefeitura de Petrolina. O senhor teve vários embates com a Compesa na questão do fornecimento de água e também tratamento de esgoto no município de Petrolina, chegando inclusive a tentar criar uma empresa municipal para substituir a Compesa. A gente publicou a licitação, né? Exatamente, né? Então fica a dúvida, né? O senhor tem experiência como prefeito, a gente sabe que os municípios reclamam muito, principalmente os munícipes, na verdade, reclamam muito do abastecimento da água, do tratamento de esgoto, e o senhor tem essa experiência de relacionamento institucional com a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, né? Aí fica a dúvida, Miguel Coelho como governador, qual será o tratamento que Miguel Coelho dará à Compesa? Nós vamos fazer a concessão da Compesa, porque é inaceitável, Wagner, que a gente tenha hoje uma das piores empresas de abastecimento de água e saneamento do Brasil. A Compesa desperdiça metade da água que produz, não chega na casa do povo, porque fica no meio do caminho nos canos velhos, estragados e estourados. A mesma coisa do saneamento básico. Hoje nós temos só 18%, Igor, da nossa população que tem acesso ao tratamento de esgoto. Ou seja, mais de 7,5 milhões de pernambucanos ficam com dejetos boiando na frente de sua casa, o mau cheiro, mosquito, doença, tudo isso que termina ocasionando. Então, a nossa proposta, inclusive, fomos o primeiro candidato de todos que estão aí colocados a defender a concessão para a iniciativa privada da Compesa. Como é que ela vai funcionar? A Compesa vai continuar existindo até para que ela possa administrar os rios, os mananciais, as fontes naturais de água, mas toda distribuição de água, como também todo o tratamento de esgoto, passa para a iniciativa privada, nos modelos que já foi feito em Alagoas, no Rio de Janeiro, no Ceará e no resto do mundo há muito tempo atrás. Isso vai capitalizar o Estado, que a outorga hoje, de acordo com o BNDES, é de mais ou menos 12 bilhões de reais, então isso entra no caixa do Estado para que a gente possa financiar os 5 novos hospitais, as 8 novas maternidades, as duplicações e a recuperação das nossas estradas, a abertura de vagas de creche e de escolas técnicas que queremos para poder olhar para a educação técnica e profissional, como também o nosso compromisso é de, nos próximos 4 anos, a gente poder acabar com o rodízio e racionamento de água, que vocês sabem que isso é um problema constante na vida de todo pernambucano, da capital ao interior, como também a gente possa fazer Pernambuco começar a atender o prazo do marco de saneamento. Até porque vocês também sabem, até para a gente contar aqui para as pessoas, até 2035 tem que estar 100% de todas as cidades universalizada, água e esgoto. Se for no ritmo do PSB, vai chegar em 2050 e não bate essa meta. Mas é um prazo muito curto, né? O senhor concorda, deve concordar, né, candidato? Daqui a 2033, 2035, nós temos aí pouco tempo para executar. 10 anos, né? Pois é. Mas por força de lei. Mas o senhor conhece a realidade do nosso estado, né? O senhor vem de Petrolina, que é um município privilegiado, um município rico, passa um rio dos mais importantes do Brasil na porta ali de Petrolina, mas do sertão do estado para dentro, no Agreste, a situação é bastante diferente e a questão hídrica é muito mais complicada do que em Petrolina, né? Mas por isso que precisa ter investimento. Petrolina hoje não está entre as 20 melhores cidades do Brasil, tanto em abastecimento de água quanto saneamento, só porque o rio passa na frente. Quantas cidades não são magiadas pelo Rio São Francisco ou por qualquer outro rio e continuam passando sede, continuam passando necessidade? Petrolina se diferencia porque ao longo de toda a sua história, os prefeitos que assim o passaram sempre fizeram obras de saneamento e abastecimento de água. Só na nossa gestão a gente fez algumas obras de saneamento que atenderam e contemplaram mais de 50 mil pessoas. Petrolina hoje tem 90% da sua cidade com abastecimento de água e quase 70% com cobertura de saneamento básico. O tempo é curto, agora o que não dá é para ficar do jeito que está. A Compesa cobrando uma conta de água cara, desperdiçando o recurso natural e não fazendo os investimentos que precisam. Dá sim para a gente poder fazer o programa de investimento. Através da concessão, nós vamos fazer um plano de investimento atrelado para que possa cumprir essas metas, de acabar o racionamento e rodízio d'água em 4 anos, como também de poder iniciar o plano de investimento para ampliar a nossa meta. Se você perguntar o que é que o candidato Miguel quer,
em 5 anos, a gente sair desses 18%, 19% de cobertura de esgoto, passar para 50% em 5 anos e nos últimos 5, para atender o marco legal, a gente poder completar a universalização. Hoje, a Compesa atende a todos os municípios de Pernambuco. A ideia seria que os municípios tivessem autonomia para escolher outras empresas para esse fornecimento? Não, é a Compesa fazer a concessão do sistema por um todo, né? Até porque hoje você tem, no máximo, 5 a 8 municípios que são superavitários. Petrolina, Caruaru, a própria região metropolitana. Os outros são sistemas que não conseguem, de forma autônoma, se sustentar. Então não adianta também querer achar que cada município vai fazer por conta própria e vai dar certo. Não vai. A Compesa precisa puxar, o governo do estado precisa puxar a responsabilidade para si e pensar o Pernambuco de forma integrada para poder prover água tratada e água de qualidade, como também o acesso ao tratamento de esgoto. Até porque hoje, uma consequência dessa falta de tratamento de esgoto, a Compesa se tornou a empresa que mais polui o rio e o solo em Pernambuco. Porque a partir do momento que ela é negligente, que ela é omissa, que ela não consegue cuidar do saneamento básico, isso termina indo para onde? Para os rios, para os mananciais, para o solo, e aí a degradação do meio ambiente é ainda maior. Igor Maciel. Candidato, primeiro, bom dia. Tem um ensinamento antigo que a gente ouve desde criança, que é nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Quando o senhor fala de todo o seu programa de governo, tudo o senhor pretende realizar, o senhor sempre coloca que vai fazer isso com o dinheiro da Compesa, do plano de concessão da Compesa. Não só da Compesa. Se não acontecer do plano de concessões, mas se não acontecer a concessão da Compesa, por exemplo, por qualquer que seja o motivo jurídico, político, seja o que for, mas se não acontecer, como é que o senhor pretende tirar do papel o que tem prometido? O nosso plano de investimento, quando está previsto no nosso plano de governo, Igor, ele tem 2 fontes de receitas, e podendo ter até a terceira, que a gente não quer utilizar nesse primeiro momento, porque seria financiamento internacional. A primeira é o recurso próprio do Estado. O Estado hoje, que é um Estado inchado, gordo, que cobra muito e faz pouco, ele já tem uma capacidade de investir de mais ou menos 1 bilhão por ano, então só aí já dá 4, e com as reduções de carro comissionado, de estrutura e de despesa ruim que hoje tem, a gente consegue aumentar a sua capacidade de investimento e tem um plano de concessões, que seria a segunda fonte de receita, de capital, para que a gente pudesse fazer os investimentos. A Compesa é sim uma concessão e eu não tenho assim, esse pessimismo, até porque o Brasil inteiro está fazendo esse modelo de concessão, então não é por que Pernambuco não daria certo. Só não dá certo se o governador não quiser fazer, o que é o caso do atual, mas não será o nosso caso, até porque a gente defende desde o início uma melhor prestação de serviço com qualidade. Mas não só ela, você tem a concessão da Copergás, você tem a concessão do Porto do Recife, você tem a concessão da Arena Pernambuco, você tem a concessão das estradas, eu posso citar aqui da 232, da PS50, PS60. O senhor falou da concessão da Arena Pernambuco, o senhor pretende fazer a concessão da Arena Pernambuco, coisa que o governo do estado até hoje não conseguiu fazer direito. Deu errado, porque fez de forma porcalhenta, né? Agora, ontem mesmo, que é até engraçado, né? O PSB fica falando que é contra a concessão, mas o governo ontem fez a concessão do Centro de Convenções, publicou a concessão do zoológico de Dois Irmãos e por aí vai, que a gente tem aqui outros exemplos para dar. Então, acho que a gente precisa fazer esse debate com muita transparência, com muita serenidade, com muita verdade nas palavras, para que o eleitor e a eleitora que está nos ouvindo possa se sentir confiante em quem pode acreditar e quem tem a capacidade de fazer. Porque eu acho que mais importante do que o discurso, Igor, é olhar o exemplo e comparar cada candidato com o outro para ver o que cada um fez quando teve a oportunidade. Porque, com todo respeito aos candidatos que aí estão colocados, mais dos 5 competitivos, mais competitivos, vamos assim chamar, todos já foram prefeitos, secretárias, prefeitas, deputados, e o que é que fizeram? Como foi que votaram a favor ou contra de marcos e de legislações para poder ajudar temas como esse? Então, não é só a concessão da Compesa, como você falava, tem uma série de iniciativas que nós vamos fazer para diminuir o tamanho do Estado e isso aumentar a capacidade de investimento. Mas no caso da Arena Pernambuco, isso me chamou a atenção porque é algo que ali virou um elefante branco para Pernambuco. Que o Estado paga a conta. Eu queria acrescentar, Igor, inclusive, para saber qual o modelo que o candidato a governador tem para a Arena Pernambuco, porque é o seguinte, me parece que não apareceu nenhum interessado, porque nós temos uma cultura aqui, o senhor conhece, inclusive, de futebol,
da minha casa, de jogar em casa. Então, os 3 grandes clubes de Pernambuco, nenhum São cogita apaixonados. sair das suas casas. Os clubes não se interessam, já se falou, não, então vamos fazer concessão porque o pessoal vai se interessar para fazer show. Ninguém se interessa também. Não é só para o show. Qual é o acho modelo? que o modelo não é só para show nem para futebol. Eu acho que, primeiro, você já tem um equipamento que está pronto, que é o estádio em si, que é a arena, que ela pode ser uma arena multiuso, mas você também precisa fazer uma área de concessão integrada para que, ao redor do espaço, né, do estádio em si, a gente possa permitir que ele construa um novo centro de convenções, a gente possa permitir que ele possa fazer um uso misto daquela área para que você possa desfazer o que é esse elefante branco que hoje o Estado paga uma conta milionária todo ano para algo que não tem tanta utilidade, porque os times também não aceitam transferir ou não transferir, ir jogar ou não jogar, e eu não quero nem entrar nesse mérito do futebol, que eu acho que isso é acessório. O senhor terminaria o projeto da Cidade da Copa? Não, da Cidade da Copa não. Não, né? Eu faria a concessão para projeto que a que, iniciativa privada possa fazer um melhor uso daquilo e permitindo que ele possa também construir equipamentos complementares à arena para que possa dar um uso melhor. Tem um ponto que chama a atenção nessa questão da arena, mas passando para outro item já também, que é a questão da mobilidade urbana. O que mais se questiona em relação à arena é a mobilidade, né? É chegar lá, né? Chegar lá. Mas vamos para a mobilidade urbana, no caso daqui da região metropolitana do Recife especificamente. O senhor foi prefeito de Petrolina, o senhor sabe muito bem que Petrolina, com aquele município enorme, inclusive a área de Petrolina é maior do que a área da região do estado. Maior do que a região metropolitana do Recife. Só que lá o senhor foi responsável pela administração da vida de 350 mil pessoas. Aqui na região metropolitana são quase 5 milhões de habitantes que têm dificuldade enorme de mobilidade. Então, nós temos aqui o nosso sistema de transporte que é metropolitano e temos também um metrô, já que o senhor está falando muito em concessão, existe essa discussão sobre a estadualização do metrô e também a concessão do metrô. Qual é o seu plano para a região metropolitana do Recife, no quesito mobilidade? Primeiro, Wagner, que eu quero ser responsável, liderar para os 9,5 milhões de pernambucanos, que esse é o papel e a função do governador, de liderar e unir o Estado em torno de todos. Sobre a questão da mobilidade, a gente é sim favorável e defendemos isso, a estadualização do metrô, para que a gente possa ter o comando, a autonomia e possa fazer o melhor gerenciamento dele, como também a gente defende uma nova concessão integrada, onde você esteja no mesmo lote, o metrô e trem, é claro, metrô, ônibus e os alternativos. Não vai funcionar esse sistema de mobilidade do Grande Recife, por exemplo, ou da Urbana, que é o outro consórcio que tem, quando nem sequer o Estado fez contrato com essas empresas. Só tem 25% dos ônibus com contrato feito com o Estado, os outros 75% é de forma precária. Então o senhor vai rever esses contratos? Mas temos que rever. Primeiro que nem tem contrato, né? 75% não tem contrato. Então, nem os acordos, né? Nem o Estado manda e nem o empresário se sente na obrigação de fazer. E aí quem paga o preço é o cidadão que está nos ouvindo, que pega ônibus lotados, ônibus cansados, tarifas caras e perdem muito tempo, porque a mobilidade aqui na região metropolitana é um caos. E por que é um caos? Porque não tem obra de investimento de infraestrutura. Qual foi a grande avenida duplicada nos últimos 8 anos aqui na região metropolitana? Duplicada, triplicada, quadriplicada, seja lá o termo que for. Qual foi o novo viaduto construído para poder desafogar? Qual foi a ampliação do metrô que teve nesses últimos 10 anos? Mas, me permita, candidato, o senhor vem de uma região, Petrolina, como já disse, uma área maior do que a região metropolitana do Recife, que tem 350 mil habitantes. Eu queria saber do senhor qual o espaço que existe no Recife para triplicar uma avenida, por exemplo, nós temos Agamenon Magalhães, o que é que pode ser ampliado? Mas me permita também dizer, o metrô não precisa ser por cima, vai por baixo. No mundo todo o metrô é submerso. Por que aqui a gente não faz? Não vamos dizer que é área de mangue, porque a engenharia já disse que dá para fazer. Não, que dá. Agora, os túneis que construíram por aqui, basta é só não nem deixar chover Danilo que alaga. construir mais túnel aqui, que aí funciona, né? Porque ele construiu a fundo e, infelizmente, terminou ocasionando vítimas aqui de forma muito trágica e negligente, como a gente viu nos últimos anos. Então, a solução da mobilidade é você ter um sistema integrado, não estou falando aqui de bilhete integrado, estou falando de sistema integrado, até porque o Recife fica com uma hipocrisia como se não existisse van, nem Jaboatão e nem Paulista. Quando isso é o que mais acontece na região metropolitana, é um dos modais, é um dos meios que as pessoas mais usam para poder se locomover. Então, a gente precisa enxergar os alternativos e complementares
como parte do sistema, até para que eles possam alimentar os corredores de ônibus e os corredores de ônibus, por si, alimentarem as linhas de metrô que precisa ampliar. A gente precisa pensar uma área da região metropolitana que você possa ter um metrô chegando até o Cabo, que já chega, levando ali até Ipojuca, até Vitória, até Goiânia, tendo Recife como a sua base central, porque é essa a nova região metropolitana, pensando aqui já nos 3 polos industriais que têm a maior densidade populacional pelo fluxo do ir e vir de pessoas que trabalham, seja lá no polo de Goiânia industrial, seja em Vitória, Escada, fica um do lado do outro, como também no próprio Porto do Suape. Então a gente precisa pensar nessa ampliação do metrô. E essa ampliação ela não vai conseguir ser feita só pelo caixa do Estado. É por isso que precisa ser feita uma concessão. Até porque hoje o sistema de transporte público aqui da região metropolitana já é privado, né? É uma concessão privada, não é o Estado que toca. Então é de fazer no mesmos moldes que outros estados fizeram. E aí, Wagner, você já colocou 2 vezes que eu fui prefeito de uma cidade. Petrolina é a 5ª maior cidade do estado. Os desafios de Petrolina, comparado aos desafios do estado, só muda o tamanho, porque é o problema de transporte, é o problema de saúde e de educação. E o que precisa se ter é atitude e coragem para fazer. Por exemplo, nesse quesito de mobilidade, Petrolina tinha há 40 anos a mesma empresa de ônibus, com ônibus sucateados. Eu fui ameaçado de morte, meu secretário levou tiro, graças a Deus está vivo, mas nós fizemos a concessão e trocamos a empresa velha por empresa ônibus, por uma empresa nova. A gente saiu de 53, 55 ônibus, é o que tinha, para mais de 80. Ônibus com Wi-Fi, ônibus com acessibilidade, com câmeras de segurança. Reduzimos a tarifa em 20 centavos, como a gente fez a troca. A tarifa veio subir agora, depois da pandemia, por conta de todos os custos aí de inflação, diesel, etc. Mas isso mostra que dá para fazer. O que precisa é a vontade do gestor de cuidar e resolver. Candidato, me permita, só um minutinho, Igor, por gentileza, só para pegar um gancho aqui de um termo que o candidato utilizou. Quando ele citou transporte alternativo, eu pensei, está confundindo com transporte complementar, mas o senhor repetiu, disse, não, vamos unir transporte alternativo complementar. Eu só quero me refiro às vans, né? Não, é exatamente isso que eu quero entender, porque o senhor está tocando num ponto que é extremamente polêmico aqui na região metropolitana e no Recife. O senhor está certo quando diz que, às vezes, as pessoas fingem que não existe e existe. Se você for para Abreu e Lima, se você vai para todas essas cidades aqui, Camaragibe, você percebe isso, mas é um tema extremamente polêmico que já causou muito problema, muito caos, realmente, caos urbano aqui, briga, teve de tudo aqui no início dos anos 2000 por conta do transporte alternativo no Recife, que acabou sendo proibido naquela época, tudo. O senhor pretende, de alguma forma, claro, de uma maneira legalizada, organizada, mas o senhor pretende voltar com o transporte alternativo? Olha, dentro do modelo de sistema, e o que a gente tem é o quê? Você pegar as áreas onde ônibus não entra, por questão de morro, por questões de acesso, de vias que não tem a vazão para o ônibus poder entrar, você precisa mesmo assim pegar as pessoas. As pessoas têm que vir trabalhar, têm que voltar, têm que circular. Então, se o ônibus não consegue entrar, você tem que acessar com micro-ônibus, com vans, que não tem problema nenhum você usar esses modais, esses modelos de transporte, para você tirar as pessoas das áreas mais adensadas e carregar, digamos assim, de abastecer seria aqui os terminais de integração, ou seria os terminais de ônibus que a gente tem na região metropolitana. Daí, você conseguiria fazer os ônibus terem vias mais expressas, mais diretas. E aonde o ônibus também não conseguisse chegar ou demorasse demais para chegar por conta da distância, você teria de forma também complementar o quê? O metrô. E aí você precisa fazer ampliação das linhas, você precisa fazer a modernização dos vagões e etc. Mas é um sistema que complementa o outro dentro de um sistema integrado. Então a ideia não é deixar van, Kombi, essas coisas, né? Até porque tem que ser tudo legalizado no padrão da NTT, com a segurança do passageiro, com a fiscalização do motorista e de todos que ali trabalham, mas a gente precisa enxergar a vida do jeito que ela é e não do jeito que a gente quer. A gente precisa garantir um transporte de qualidade para que as pessoas possam ir e vir em segurança e no menor tempo, né? Vamos voltar para o interior, sim, Igor Maciel, porque quando a gente fala de BR-232, e o candidato já citou aqui, a gente pensa que a BR-232 vai só até Caruaru, né? Mas é uma rodovia que sai do Recife, vai até Salgueiro. Vai muito mal até Caruaru, né? Até Caruaru, muito mal. Um trecho que também está muito ruim agora de Caruaru para São Caetano, muito esburacado.
Mas assim, quando a gente chega no trecho federal da rodovia BR-232, de São Caetano em diante até Salgueiro, mesmo sendo uma rodovia simples, de pista simples, está bem cuidada. É boa, eu não sei se o senhor está vindo mais para cá de avião, acredito que sim, do que de carro. Carro, né? só a gota. O carro tem rodado muito. Mas o trecho de Arco Verde, pelo menos até Serra Talhada, que eu passei há 2 semanas, está uma beleza. Novo. Então a gente percebe a diferença da rodovia sob os cuidados do Estado e a rodovia sob os cuidados do governo federal. Totalmente diferente. Então, aqui já foi levantada a proposta, inclusive, de duplicação até Serra Talhada. Rodovia BR-232. Qual será a sua primeira atitude em relação a essa rodovia, caso seja eleito governador? Olha, a gente precisa, de fato, fazer com que o Estado tome conta e faça uma melhor manutenção. Até porque a 232, como diversas outras estradas nossas, Wagner, virou coxa de retalho, né? É remendo para cá, remendo para lá e nem sinalização mais tem desse trecho de Recife até São Caetano. Então, a gente quer fazer a concessão da 232, seja em parceria com o DENIT, ou seja de forma como hoje já é delegada ao Estado, o Estado poder assim fazer, mas também de acessório e complementar, anexa à concessão desse trecho Recife-São Caetano, a gente vai duplicar de São Caetano até Custódia. São mais 186 quilômetros de estrada duplicadas. E por que até Custódia? Se você me perguntar, eu queria levar duplicada até Petrolina. Leva até Salgueiro e de lá pega a outra BR e vai até Petrolina. Agora é questão de dinheiro, não dá para fazer. É só para dar um exemplo. A nossa proposta de duplicar até Custódia, a gente está falando uma obra de mais ou menos 800, 900 milhões de reais. A proposta do eventual candidato, que pelo visto está sonhando demais, ele está propondo uma obra de 3 bilhões de reais. O chefe dele, o governador Paulo Câmara, em 4 anos investiu 3 bi. Aí ele quer fazer que a gente acredite que em uma obra... investiu 3 bi em tudo. Em tudo. Ah, sim. Aí Igor, ele está querendo dizer que em uma obra de duplicação ele vai gastar 3 bi. Tem a santa paciência, né? É fingir que a população é besta. E não é. A gente precisa... Eu comecei aqui dizendo que o debate precisa ser feito de forma transparente, de forma franca, verdadeira, com o que tem dinheiro para se fazer e como deve se fazer. E não só essa. A nossa proposta não é de infraestrutura, já que a gente está falando de estradas, é de duplicar a BR-104 até a Paraíba, da gente fazer junto com o DENIT, que já tem esse projeto pronto da 423, de São Caetano também, Caruaru, ali até Garanhuns, da gente poder fazer a da PE60, a PE90, que são vias importantíssimas de conexão, seja da Mata Sul com a Agreste e da Mata Norte. O senhor pretende fazer tudo isso com concessão? Através de concessão? Tem estradas que comportam a concessão, mas também tem estradas que não comportam, o Estado tem que fazer com caixa própria. E aí, pedágio? Não necessariamente. Qual seria o modelo? Depende. Tem modelos que dá para você fazer pedágio. Por exemplo, a 232 cabe sim até certo trecho. Não dá para fazer até Custódia. Então, ali você consegue fazer um mix, vamos dizer assim, um modelo integrado ou misturado, sei lá, enfim, complementar de um jeito e de outro. Agora, tem estradas que não comportam. Então, de cada caso você precisa fazer o estudo. A PS60, a 90 e a 50 já tem estudos, que inclusive esse governo fez, só que está engavetado, que dá para fazer pedagiada, mas com tarifa social para quem mora. Então, com um custo muito irrisório. E aí você pergunta, a gente prefere pagar R$1, R$2 numa tarifa simbólica, vamos dizer assim, ter uma estrada sinalizada, duplicada e segura, ou a gente prefere não pagar nada e ficar nessas estradas degradantes e decadentes que a gente tem? Eu prefiro pagar, candidato, agora desde que eu tenha uma compensação, por outro lado. Agora, é nisso que eu quero falar. Retorno, né? Eu preciso ter tanto um retorno, quanto preciso também ter uma compensação do ponto de vista tributário, porque nós pagamos já para a conservação das nossas vias, nós pagamos impostos, né? Muita gente pensa que o IPVA... Que é o IPVA. Não, o IPVA não é dedicado para a construção de estradas, é um imposto que vai para o caixa do Estado. Não, o IPVA vai direto para o caixa do Estado. Mas em tese é para o IPVA e para a manutenção das vias, né? A origem tributária do IPVA é para isso. Deveria ser. Se estão fazendo mau uso e desviando o IPVA, é outra questão. O IPVA é um imposto, vai para o caixa de impostos, né? Mas a gente, evidentemente, quer que tenha esse retorno. Eu queria, ainda nesse ponto de impostos, e o senhor falou em enxugar, de alguma forma, na verdade, em transformar em algo mais racional, em racionalizar o Estado. O senhor pensa em diminuir o que existe hoje de
secretarias, empresas, cargos, sim. A gente precisa... Mas de cargos ou de secretarias? Porque são coisas diferentes. Não, até porque, só um minutinho, por favor, a palavra de ordem do candidato Miguel Coelho até agora é concessão. Se o senhor vai conceder, significa que o senhor vai diminuir o Estado, né? Se diminuir o Estado... A palavra de ordem me permite discordar. É investimento que você faz também via concessão. Nosso plano de governo, ele traz como polo principal dele, como mola propulsora, a capacidade de investimento. Porque se a gente quer construir um hospital, precisa de quê? Dinheiro. Se a gente quer melhorar a educação, dinheiro. Valorizar a polícia, dinheiro. Reajuste salarial, dinheiro. Então, não vamos também ficar só na ideologia do discurso bonito de que as coisas vão cair do céu. As coisas vêm através de muito trabalho, de muita dedicação. Então, se a gente não tiver a capacidade de investimento e o equilíbrio fiscal para poder regularizar as contas do Estado e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de investimento para fazer a geração de emprego, a geração de oportunidades e a melhoria do serviço público de qualidade, a gente não vai conseguir projetar Pernambuco para o futuro. Vai ficar patinando do jeito que a gente está hoje, como nos últimos 8 anos. Estado que tem os maiores índices de pobreza, a região metropolitana mais pobre do Brasil, um dos estados mais violentos do país e um dos estados que mais tem desempregados. Então, a gente precisa mudar isso, e isso se muda através de investimentos. Então, se a gente quer fazer investimento, a gente precisa diminuir despesa ruim, cortes de gastos, seja em cargos comissionados, reforma administrativa, realinhando as secretarias que hoje tem, diminuindo o tamanho de conselhos. Tem conselheiros, a gente sabe, Wagner, que nem sabe que trabalha no Conselho do Estado e que recebe. Isso é uma prova de ineficiência e de descaso com dinheiro público. O descaso da Compesa. A Compesa arrecada mais de 2 bilhões de reais e o Estado ainda tem que aportar dinheiro para cobrir custos administrativos. É um absurdo um negócio desse. Então, tem sim o corte de gastos para que a gente possa sobrar mais dinheiro para investimento. Eu vou pedir para o meu colega Igor Maciel entre também nas questões políticas, porque o discurso do candidato Miguel Coelho, evidentemente, é um discurso empolgante, Igor, mas a gente sabe que depende muito, muito de articulação política. De voto, né? Tem que ganhar primeiro. Primeiro ganhar, depois a articulação política, porque diminuir o tamanho do Estado significa diminuir regalias políticas também. Candidato, nós estamos sempre focando a maior parte dessa sabatina nos problemas de Pernambuco. Eu acho que isso é importante e deixando para tratar de política, claro, mas tratando disso já nessa parte final. E eu queria perguntar ao senhor, porque hoje, agora pela manhã, está sendo anunciado, sua adversária, Marília Reis, está anunciando o apoio de um integrante, de uma pessoa que era integrante do seu palanque, que é o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, e o grupo dele que estaria indo para o palanque dela, fazendo essa migração, digamos assim. Como é que está o seu palanque? Como é que o senhor está vendo? Como é que o senhor está vendo isso? O senhor vê como uma perda grande nesse caso? Não, Igor, até porque quem nunca acreditou, a gente não considera como perda, né? Era mais um peso que se carregava, até porque um prefeito que recebeu mais de 36 milhões de reais de investimento do nosso grupo político, chegar agora faltando 45 dias para a eleição, dizer que mudou de pensamento, eu não acho que seja mudança de opinião. Acho que está mais para oportunismo político do que para outra coisa. Agora, cabe ao povo de Araripina julgar as ações de quem trabalhou e de quem ajudou o grupo do atual prefeito. E até quero aqui ser ainda mais enfático. Ele não está levando o grupo, ele está levando ele e a esposa, porque o vice rompeu com ele, o Evilásio Mateus. Vereadores da base dele romperam com ele, porque vão continuar ao nosso lado. O ex-prefeito Lula Sampaio rompeu com ele, porque vai continuar ao nosso lado. Tem um ditado, né, que a política ama a traição, mas não perdoa o traidor. Então, acho que isso merece uma reflexão, porque eu sou da escola da palavra, eu sou da escola da correção, do reconhecimento, da gratidão para quem ajuda. Jesus nos ensinou a ser grato e a reconhecer aqueles que são corretos, né? Então, se infelizmente tem pessoas que têm pouca fé, não cabe a mim julgar, cabe a mim continuar trabalhando, mesmo com esse apoio que Marília, a candidata Marília está recebendo. Nós continuamos ser o candidato de oposição que mais tem apoio de prefeito. Agora nós temos 28, acho que Marília tem 24, 25 prefeitos ao seu lado. Isso também reforça que a oposição continua forte, até porque tem os demais candidatos. E eu estou animado para os debates e espero que ninguém mais fuja dos debates para que a gente tenha a oportunidade de debater Pernambuco. Tem quem vai, tem quem chega. O senhor anunciou essa semana Clayton Collins, o pastor Clayton Collins, isso, e a vereadora Michele Collins. E quando foi feito o anúncio, estava lá um banner, a foto deles, a foto do senhor, a foto do presidente Jair Bolsonaro. Sua candidata é a Soraya Tronic, do União Brasil.
Mas como é que fica essa relação com o Bolsonaro? Seu pai já foi líder do governo Bolsonaro. Como a é que fica escolha, isso? primeiro, que a gente recebeu o apoio de Cleiton, do deputado estadual Cleiton Collins e da candidata a federal e vereadora Michele, e ali é uma decisão deles, de quem é o presidente e o senador que eles vão apoiar. Eu fico feliz deles enxergarem na nossa proposta, no nosso projeto, os valores que nós compartilhamos em prol do Pernambuco. E eu não quero ser governador de um presidente ou para estar escorado num candidato. Eu quero ser governador de todos os pernambucanos, para liderar, para unir e para recuperar a autoestima e o brilho. O povo pernambucano está andando cabisbaixo, está andando triste, porque não tem um governador que seja inspiração, que seja modelo, que se sinta engajado, que represente a autoestima e o orgulho e a força pernambucana. E é isso que a gente precisa recuperar nessa eleição. E vamos fazer através do bom debate, dos bons projetos e com a bênção de Deus, mas principalmente a confiança do povo pernambucano, nós vamos fazer Pernambuco se reencontrar com crescimento. Candidato, faltam 50 segundos. Eu gostaria que o senhor se despedisse do seu eleitorado aqui e deixasse sua mensagem final. Wagner, quero agradecer a você, a Igor, a todos que fazem o Sistema JC pela oportunidade, parabenizar pela oportunidade aqui da Sabatina, agradecer aos ouvintes que nos acompanharam e dizer, a campanha começa agora, na próxima terça-feira, a televisão no próximo dia 26, para acompanhar as nossas redes sociais, o Miguel Coelho PE em todas as redes, conhecer as nossas propostas. Muita gente ainda não nos conhece, a gente chega aqui falando que vamos acabar com a faixa salarial da PM, incentivar para as polícias empoderar, para acabar essa vida mansa da vagabundagem, da criminalidade aqui em Pernambuco, construir os novos hospitais, priorizar as vagas de creche para cuidar da primeira infância, e o grande mote do nosso governo será o emprego, será o investimento para fazer Pernambuco voltar a ser grande e voltar a ser líder do Nordeste. Muito obrigado. Candidato Miguel Coelho, do União Brasil, muito obrigado, um abraço para o senhor, boa sorte.